Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do BP Class. Nesse vídeo vamos falar sobre manipulação de Excel, sobre toda a interação do Blue Prism com o Excel, o que a gente pode fazer, formas de manipular um arquivo, criações de worksheet, criações de workbook, certo? Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não nos segue no Instagram, não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Na descrição do vídeo vamos ter o link do nosso perfil no Instagram, então corre lá, segue a gente, tem bastante conteúdo, já deixa seu like, certo? Então vamos lá. Bom, é muito comum que no dia a dia você irá precisar trabalhar com Excel dentro do RPA, porque a maioria das empresas trabalham com Excel, a maioria dos processos utilizam o Excel. E o Blue Prism, ele tem especificamente ações, a gente chama de utilities, que utilities nada mais é do que objetos, igual esses que a gente criou ao decorrer das aulas, só que eles já são objetos prontos para ter toda a interação com o Excel. E nesse vídeo vamos falar sobre isso. Então, no vídeo anterior, a gente ensinou a importar as utilities do Blue Prism. Caso você não viu ainda, a gente vai deixar o link do vídeo aqui na descrição para você acessar e você saber como importa o release, para você entender como importa essas utilities, essas ações do Blue Prism que já são padrões com Excel, certo? Então, aqui com o seu Visual Studio aberto já, você vai vir para essa etapa chamada Action e você vai arrastá-la para cá. Agora você vai dar dois cliques nela. A Action nada mais é do que quando a gente publica um objeto, quando a gente cria um objeto, a gente pode chamar ele em qualquer outro momento, em qualquer outro processo, em qualquer outro objeto. Porque o Blue Prism ele deixa a parte de objetos mais genérica para a gente ser reutilizável, para ela poder ser reutilizável em outros momentos. E nada mais é do que as utilities são exatamente isso. A gente consegue reutilizar essas ações. Então vamos lá. Eu arrastei a action para cá. Aqui nesse Business Object, a gente vai procurar. A gente tem esses releases porque na última aula a gente importou aqueles releases, mas a gente quer focar nesse daqui, ó, MS Excel VBO. E aqui a gente tem as actions. As actions nada mais é do que as ações. Então, por exemplo, Active Workbook, que serve para focar no Excel. Active Worksheet, que serve para focar em um worksheet específico. ADD um autofill para você colocar um filtro. Clean Range. E a gente tem várias e várias ações que a gente pode utilizar. Eu vou demonstrar algumas delas, porque nesse vídeo a gente não vai conseguir passar por todas. Mas caso você tiver alguma dúvida de querer saber como funciona alguma ação que a gente não tenha falado no vídeo, pode nos procurar que a gente vai ajudar. Então vamos lá. Como funciona para mim criar um arquivo, um Excel, e depois escrever alguma coisa dentro dele? A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma instância, porque a instância ela nada mais é do que o processo do Excel. Ele precisa ser instanciado dentro do processador, ele precisa ser instanciado no gerenciador de tarefas para você conseguir abrir um arquivo. Então, esse é por padrão. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer, a gente vai procurar aqui ó, em Create Instance. Aqui está a Create Instance. Aqui a gente pode deixar desflegado, porque é para caso a gente deixe os eventos ativos, mas por padrão pode deixar desflegado, então você não precisa passar nada aqui dentro. A gente vai criar um output para ele, que é nada mais é do que ele vai pegar essa instância e vai dizer aqui qual que é o número da instância que a gente vai utilizar. Então, passei aqui, ó, Create Instance, certo? Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V só para reutilizar a estrutura. Eu não preciso ficar buscando sempre o arquivo aqui, eu posso vir só procurar a minha action. Vou selecionar o Create Workbook, porque agora ele vai criar o meu Excel, ele vai criar o meu arquivo. Tá vendo que o meu input dele, ele tá me pedindo para me passar o handle, porque ele vai criar o workbook, mas ele precisa de um handle, ele precisa da instância aberta, ele saber qual que é a instância que ele vai utilizar para poder criar esse workbook. Então eu vou passar um handle e no meu output eu vou criar uma variável com workbook name, que é onde ele vai nomear o nome do meu arquivo do meu workbook, certo? Então, aqui a gente já criou a instância e já criamos o Excel. Agora a gente vai criar o worksheet. Agora eu vou procurar aqui, Create Worksheet. Eu vou passar o handle como instância. Eu vou passar o workbook name, que vai ser o nome do meu arquivo. E vou dar um nome aqui para a minha worksheet, que nada mais é do que aquela folha do Excel. Então eu vou passar o nome aqui como RPA Class, certo?
ele não tem output. Agora eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V de novo e vou procurar uma ação chamada show. Para quê? Para mim visualizar. Porque por padrão, o Blue Prism ele não deixa para a gente visualizar toda essa etapa do Excel, toda essa parte de criação e etc. Então assim, a gente vai deixar um show para visualizar ele e a gente vai passar por esses steps. Então a gente criou a instância, criamos o arquivo, criamos o worksheet, vamos dar um show nele para visualizar e agora a gente vai escrever. Então a gente vai procurar um write collection. O Blue Prism, para a gente escrever num arquivo Excel, a gente não consegue só passar uma palavra ou só passar uma variável. A gente precisa que esteja dentro de uma collection para a gente conseguir escrever, porque a estrutura da collection ele vai ser utilizado para ser escrita dentro do Excel. Então, se eu tiver N colunas e N linhas, ele vai pegar essa mesma estrutura e vai escrever dentro do Excel nessa mesma estrutura, certo? Então, eu vou criar aqui uma collection. Eu vou chamar, eu vou colocar uma coluna só para ela, eu vou chamar ela de RPA Class, certo? Vou deixar ela como um texto e vou criar duas linhas para ela. Então eu criei duas linhas aqui. Eu vou colocar aqui Blue Prism e depois eu vou colocar nessa segunda linha BP Class. Agora eu vou passar aqui na minha collection, onde está escrito aqui collection, que é o que ela vai escrever. Então eu vou passar call1, que foi o nome da minha collection. Aqui são os outros parâmetros que são necessariamente, então o meu workbook name, que é aquele workbook name que é o arquivo que a gente criou, o meu worksheet, que foi aquele mesmo create worksheet que eu nomeei aqui, que é RPA class, porque ele precisa taxar qual worksheet que ele precisa escrever, uma célula de referência, então ele vai perguntar aonde que ele deve começar. Nesse caso, por padrão, a gente vai colocar no A1, porque é a primeira coluna e a primeira linha. Então eu vou passar entre aspas aqui A1. E aqui está perguntando se ele quer que você escreva a coluna da collection. Então assim, a gente nomeou a coluna da collection como RPA class. Se você quer que ele escreva isso também. Certo? Eu vou colocar aqui como um true. De output a gente não vai ter nada, então beleza, a gente já criou a instância, criamos o workbook, criamos o worksheet, vamos visualizar ele, vamos escrever e agora a gente precisa salvar em algum lugar. Então eu vou copiar e colar, eu vou procurar aqui, ó, save workbook as, porque ele vai passar o handler, vai passar o nome do meu workbook e agora eu vou passar o caminho para onde ele vai salvar junto com o nome do arquivo. Bom, aqui vai ser o caminho do meu arquivo, eu vou passar um nome para ele, para o nome do meu arquivo. Então, eu vou passar o diretório inteiro até o nome do arquivo. Eu vou escrever aqui, então, rpa class.xlsx, certo? Eu vou procurar aqui, eu não preciso criar essa variável, ele só vai nomear o novo nome do arquivo. Então, nesse momento, a gente não vai precisar. E por último, vamos utilizar a etapa de fechar a instância, fechar aquela instância que a gente abriu no começo. Então a gente vai procurar por close instance, que é essa daqui, a gente vai utilizar só o handle como input e nenhum output. Então agora a gente vai ligar um step no outro aqui, certo? Agora vamos passar por esses steps, então a primeira coisa que ele vai fazer é criar minha instância. Então ele vai criar meu workbook name, ele nomeou esse workbook name como pasta 1, ele vai criar um worksheet e depois eu vou dar um show, vou visualizar. Então agora ele criou aqui um arquivo sem nada e a gente consegue acompanhar essas etapas passando. Então agora ele vai escrever, então ele veio aqui, ó, como eu só tinha uma estrutura de uma collection com uma coluna só com o título, então ele escreveu RPA class, agora ele vai salvar naquele diretório, ele salvou aqui, se você visualizar ele até renomeou o nome do arquivo e deu um close instance. Se eu vir aqui dentro de RPA class e visualizar esse arquivo, ele ficou aqui, o arquivo criado com aquela mesma estrutura aqui dentro, certo? Bom,
Agora eu peguei uma estrutura de uma collection um pouco maior, só para a gente conseguir fazer a leitura dela depois. E eu tirei também o show para a gente ver como seria o processo do robô executando no dia a dia. Por que a gente não utiliza o show? Porque no dia a dia isso consome um pouco mais de memória, isso deixa o fluxo um pouco mais lento. E a gente não tem necessidade, a não ser que seja algum caso específico, para utilizar o show. Então eu vou passar por esse step aqui, eu vou dar até aqui, ó, Run to Stage, eu só vou deixar aqui no debug no modo mais rápido que o robô executa, e vou dar um Run to Stage. Então ele vai passar, criou instância, escreveu e finalizou. Se a gente visualizar dentro da pasta, aqui está o RPA Class, e a gente visualizar a estrutura, tá aquela mesma da collection que a gente criou. Então, tá com, a gente está dizendo aqui das aulas, BP Class, Blue Prism, certo? Então, eu vou fechar esse arquivo. Agora a gente vai fazer a leitura dele. Como que a gente faz a leitura do Excel? Vamos lá. A gente vai reutilizar basicamente essa mesma estrutura da instância. Então a gente vai precisar da instância, eu vou pegar ela aqui, vou criar um output para ela, a gente criamos a instância. Agora a gente vai procurar a ação do Open Workbook. Então aí agora a gente, como parâmetro, a gente vamos passar o random. E no file name vamos passar o caminho do arquivo. Então passei o caminho do meu arquivo e ele vai me trazer o nome do meu workbook, certo? Agora a gente vai passar um parâmetro chamado getWorksheetRange as collection. Por quê? A gente vai passar um range para ele pegar, então a gente vai dizer pegue do random x da workbook que a gente acabou de pegar o nome dentro do Open Workbook. A gente quer falar, eu quero que você pegue do meu A1 até um limite. Então, se a gente visualizar aqui, a gente começa no A1 e a gente termina no C10. Então, a gente sabe que a nossa estrutura começa de A a C, certo? E a gente sabe que essas linhas terminam na linha 10. Então, eu vou passar aqui o meu workbook name, eu vou passar aqui o meu worksheet name, que no caso a gente nomeou aquela hora, como RPA Class. A gente vai passar como o Excel Start Cell A1 e a gente vai passar como End Cell no C10. A gente vai criar para dentro dessa collection chamada Data. Em seguida a gente vai fechar o Excel, então a gente vai dar um Close Instance novamente, já está com o random e essas são as etapas. E vou passar. Criou a instância, abriu o workbook, pegou o worksheet, fechou o Excel. Agora, se a gente visualizar, a gente tem toda essa estrutura aqui, que era 10 linhas, mas a primeira é o nome da coluna. Então, a gente pegou toda a estrutura conforme a gente precisa. Agora, imagina que eu tenho um Excel gigantesco que eu não sei o range dele. A gente vai utilizar uma opção chamada getNumberOfRows, porque ele vai me trazer qual que é a quantidade de linhas que ele precisa. Então, aí a partir disso eu consigo trabalhar com números dinâmicos, eu consigo trabalhar com linhas dinâmicas dentro do Excel. Então, eu vou pegar ele, eu vou passar meu random, meu workbook name e a minha worksheet, eu vou criar essa variável aqui. Agora, aqui no meu getWorksheet, eu vou passar primeiro o getNumberRows, porque ele vai me trazer a quantidade de linhas e aonde eu vou passar como parâmetro aqui para o meu C10. Então eu vou concatenar esse valor, eu vou passar CC, vou concatenar com a quantidade de números que tiver e ele vai pegar para mim esse range de forma automática. Então eu vou passar por aqui de novo, por essas etapas. Ele abriu o Excel, pegou um número, então ele está dizendo que tem 10. Ele vai pegar e fechar a instância e a gente conseguiu pegar esses mesmos valores de forma dinâmica. Se eu tivesse com uma linha a menos aqui, por exemplo, e tentasse ler esse arquivo, ele também pegaria de forma correta. Então eu removi uma linha do Excel, vou passar por aqui, pode visualizar que agora ele pegou 8 linhas. Certo? Bom pessoal, esse é mais um vídeo do BP Class ensinando algumas das funcionalidades com o Excel. Caso você tiver com dúvida, nos procure, que a gente está à disposição de vocês. Então já deixa like no vídeo, compartilha com seu amigo, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.